Olá, seja muito bem-vindo ao PetCast História, podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast de número 64, um episódio temático, um episódio muito especial. A gente está se preparando para a chegada da Copa do Mundo e hoje eu estou aqui acompanhado de duas pessoas incríveis. Hoje eu, Gabriel Pequeno, estou junto aqui com o João Vitor Quintela, que também é integrante do PET, para receber a presença mais que ilustre do nosso professor Renato Coutinho, que já é prata da casa, né? Já participou de vários eventos aqui com a gente do PET, inclusive do PetCast. Anexo aqui esse episódio vai estar o episódio que o Renato já participou com a gente, para falar justamente sobre Copa do Mundo. A gente está se preparando para vivenciar a Copa do Catar de 2022. A gente hoje aqui vai fazer um apanhado um pouco da relação das seleções do futebol com a história social do esporte, então a gente vai trabalhar um pouco esse tema, e por isso a gente convidou o Renato para poder trabalhar com a gente um pouco mais. Renato, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para quem ainda tem a coragem de não te conhecer nesse podcast. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, João, Jennifer, professora Renata. Eu sou Renato Coutinho, professor de História do Brasil republicano do Departamento de História da UF. Já estou aí há alguns anos com pesquisas na área do desporto, mais especificamente na área do futebol, né? Com um recorte temporal que vai dos anos 30 aos anos 50, tratando mais de clubes do que de seleções, mas, evidentemente, né, Gabriel, nesse momento tão importante para o calendário esportivo e futebolístico mundial, a gente também, né, dialoga, traz questões sobre a Copa do Mundo, né, que, sem dúvida nenhuma, é o grande evento esportivo, né, de um ano tão cheio de grandes eventos, mas é o grande evento esportivo do ano, que vai de maneira muito rara, né? Só em 30 foi assim, ser realizado no fim do ano, né? Que também traz uma novidade enorme, né? Uma Copa do Mundo realizada em novembro, já emendando praticamente com o recesso de Natal e de fim de ano. Ou seja, um momento especial, né, para quem curte futebol, todo mundo que se envolve com futebol, mas também um momento muito interessante para essas análises, para esses bate-papos, para quem também pesquisa e estuda futebol. Então, como a gente está nos dois times, né, a gente tanto gosta como também pesquisa e estuda, é um momento propício para a gente conversar aqui. Então, eu agradeço demais o convite. Perfeito, é isso mesmo. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar um pouco a perspectiva da relação das seleções de alguns países do Cone Sul com os mundiais que foram realizados em períodos próximos ou durante algumas ditaduras, né? A gente já teve aqui no PET uma edição do Cinepet que trabalhou um documentário que o tema central dele é esse, né, que é o futebol nos tempos do Condor. A gente vai estar deixando aqui também na descrição desse episódio o link para assistir esse documentário, um documentário da ESPN aqui do Brasil. E ele é um documentário que tenta analisar justamente essa relação aí entre as seleções de futebol e as Copas do Mundo que foram realizadas nesses períodos de ditadura e de repressão, né, na América do Sul. Então a nossa ideia hoje é trabalhar um pouco esse cenário e também trabalhar mais para frente, né, essa relação do momento que a gente vive agora, né, um momento pós-eleições, um momento em que o Brasil ainda está um pouco dividido, que a gente vive manifestações, enquanto a gente está conversando aqui, que tem aí reflexo das eleições próximo ao período de Copa do Mundo, que tem alguns jogadores de seleção na Copa do Mundo que estão envolvidos com esse processo. Então a gente vai tentar conversar um pouco aí sobre esses dois cenários, né? Mas, Renato, eu lembro que quando eu fiz aula contigo de Brasil, acho que Brasil 3, a gente conversava bastante sobre a Copa do Mundo de 70, né, que é um caso que ele é bastante emblemático para a história do Brasil, porque foi uma Copa do Mundo que a gente vivenciou enquanto a gente estava num regime de ditadura, e que a ditadura tinha um interesse muito grande nessa Copa do Mundo de 1970, mas também na figura da seleção brasileira, né? Como é que a gente consegue construir, então, para pessoa que está escutando, não tem muita ideia de como é que funcionou a Copa do Mundo de 1970, como é que a seleção brasileira era vista pelo regime, né, pela ditadura militar do Brasil, o que a Copa de 70 era importante para a ditadura militar naquele momento?
Bom, Gabriel, alguns comentários iniciais, né? Primeiro, quando você mencionou, eu nem ia tocar nesse assunto, mas quando você mencionou assim, a Copa de 70, que foi realizada durante uma ditadura, né? Outras Copas também foram, né? Inclusive em outras ditaduras. Em 38, por exemplo, é um momento que vivíamos uma ditadura, né? A ditadura do Estado Novo, né? E o Estado brasileiro manteve uma relação íntima, quase umbilical, com a seleção nacional, não só através, né, de investimentos, de financiamento, de incentivo financeiro, simbólico à seleção nacional, mas também através do uso da propaganda, né, através de um viés nacional popular, que é um tema que me interessa e é muito caro para mim, por isso eu até trouxe nessa introdução. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala da relação no Brasil, né, do torcedor brasileiro, quando a gente fala da relação entre uma seleção nacional que foi a Copa do Mundo e um Estado autoritário, a gente vai sempre lembrar de 70. 70 é sempre a referência mais emblemática, né? Eu gosto também de falar da Copa de 70, começar a falar da Copa de 70, sempre lembrando, né, que também nem sempre a própria ditadura militar brasileira manteve essa relação tão próxima, né, com o próprio selecionado nacional numa Copa do Mundo. Basta a gente pesquisar, investigar a Copa de 66, né, marcada por uma imagem associada à tal da bagunça, né? Até hoje, quem assistiu essa Copa, ou quem, enfim, leu crônicas, leu matérias sobre essa Copa de 66, a imagem da desorganização, né? Os 4 times convocados, né? Uma seleção envelhecida, o Avelange levando o time para fazer amistoso antes da Copa. 66 é sempre visto como uma bagunça do futebol que era bicampeão do mundo, né? O futebol que era o melhor do mundo, que chegou na Europa com a fama de melhor do mundo, tendo o melhor jogador do mundo no seu time, que era o Pelé naquela ocasião, e uma seleção que fracassou na primeira fase, né? Uma seleção em 66 que caiu na primeira fase, né? Que marcou, né, o último jogo, né, realizado na seleção brasileira com a dupla Pelé e Garrincha, que nunca perdeu atuando juntos, mas que foi marcada também por um certo sentimento assim, de fragilidade do futebol brasileiro, que foi, de certa forma, dominado pela força física do futebol europeu. Né? O Pelé sofreu muito com uma marcação impiedosa dos jogadores portugueses. Né? O Brasil volta de 66, de certa maneira, muito machucado, né? Muito, claro, né? Com o prestígio de uma seleção bicampeã do mundo, em 58 e 62, mas com a certeza de que o trabalho foi mal feito em 66. E entre 66 e 70, o próprio Brasil também mudou muito. Evidentemente que o golpe em 64, né, já interrompeu, né, uma rotina democrática institucional que existia desde de meados dos anos 40, né, desde 45, 46, com o processo de redemocratização. Mas a partir do AI-5, em 68, as coisas, né, as transformações, e basicamente estou fazendo referência à violência política, né, os mecanismos de repressão e de violência política se acentuaram em demasia no Brasil a partir de 68. E, evidentemente, que isso acabou também esbarrando, respingando no futebol, que sempre foi, né, desde os anos 10, podemos dizer assim, né, um fenômeno de mobilização popular relevante no Brasil. Então... Só aproveitar esse gancho que você fez com 66, eu estava até conferindo aqui, mas, de fato, né, 66 foi um ano aí de mudança para os clubes também, né? Os clubes brasileiros pararam de ser imponentes lá fora a partir do final ali da década de 60, né? Você tinha em 62, 63 o Santos sendo campeão do mundo 2 anos seguidos, né, com Pelé em alta. O Botafogo não chegou a jogar nenhuma competição europeia, entre aspas, oficial lá fora, mas ainda jogava jogos fora também, assim como o Santos. E aí, depois do final da década de 60, o Brasil só volta a ser campeão do mundo com o Flamengo em 81, né? Então a gente fica aí 2 décadas sem ter essa experiência. Uma década, em termos clubísticos, de domínio absoluto de Uruguai e Argentina, né? Especialmente os anos 70 com a Argentina, o grande Independiente, né, da Argentina, que vence, que vai enfileirar aí uma série de taças Libertadores. Mas até fiz esse gancho, Gabriel, com 66, essa relação. Por exemplo, uma informação, né, curiosa sobre 66, né? A gente está acostumado à Copa do Mundo parar a cidade, né? Por isso é que a gente está aqui conversando sobre Copa, né?
para a vida, não é? Na verdade, a gente sabe que vai ser ponto facultativo, que não vai ter aula, que você não vai conseguir se deslocar pela cidade, que vai ter rua fechada. Em 66, foi uma das pouquíssimas Copas do Mundo em que o governo não decretou ponto facultativo em dia de jogo, né? O Castelo Branco tinha um receio muito grande de ser comparado ao Getúlio, né? Ao se aproximar do futebol. O Castelo Branco, inclusive, não tinha menor interesse pessoal pelo futebol, mas o governo dele, na Copa de 66, não manteve uma relação próxima, né? Até mesmo de uso da imagem da seleção. O editorial do Globo, no dia seguinte que o Brasil foi eliminado em 66, foi todo negando uma história, né, e uma memória do futebol brasileiro ou do país como sendo o país da pátria de chuteiras, né? Aquilo que foi tão forte numa construção identitária que começou lá nos anos 30, mas que ganhou corpo com o Mário Filho e, evidentemente, com os irmãos Rodrigues, né, e com o Nelson Rodrigues, né? E esteve tão presente nas Copas de 50, 54, 58, essa articulação entre sociedade brasileira, futebol, política, Estado, identidade, isso foi tão forte em 66, né, a própria grande imprensa e o Estado brasileiro adotou uma postura de negação desse cunho ufanista do futebol no Brasil, o que vai mudar inteiramente em 70. Em 70, o Médici não teve o menor pudor, né, de se aproximar, e a imprensa também não teve o menor pudor em representar e usar representações do futebol atrelado intimamente ao sentimento de nacionalidade, de progresso, né, de sucesso do regime militar. Enfim, 70, de 66 para 70, seria essa a minha questão inicial, né? Não só o Brasil mudou, evidentemente, como, evidentemente, a seleção mudou, como você chamou a atenção, os clubes de futebol mudaram, né? O próprio time do Brasil mudou, 70, a gente já não tinha mais o Garrincha, né? Aliás, Garrincha já sofria, em 70, uma série de problemas em sua vida pessoal, né? Que teve início esses problemas a partir de 62, quando o Garrincha atingiu o auge, né? Então, a seleção de 70, ela vai, né, com uma outra configuração, dentro e fora de campo, né, numa outra relação com o Estado, numa outra relação com a sociedade, e valendo lembrar, evidentemente, Gabriel e Jennifer e João, que o Pelé, por exemplo, foi um ídolo, né? Muito se associa o Pelé à ditadura, mas o Pelé foi um ídolo gestado em tempos democráticos, né? O Pelé é um ídolo dos anos 50, né, que chega até a década de 70 para a sua última Copa, né, naquela ocasião já, né, tido como velho pela imprensa esportiva, com 30 anos de idade, né, hoje seria absurdo pensar isso, mas o Pelé, tão associado à ditadura, né, depois, né, numa certa, né, até reconstrução da memória, né, e da trajetória do Pelé como ídolo nacional, né, uma certa má vontade também de alguns setores da sociedade com a própria biografia do Pelé, eu considero assim. Mas o Pelé é um ídolo que surgiu nos anos 50, num país democrático, ou seja, a Copa de 70 foi uma novidade em muitos aspectos, né, uma novidade em muitos aspectos em relação aos usos da seleção como um instrumento de propaganda, mas principalmente também ao aparelhamento da Comissão Técnica Brasileira por parte da Escola de Educação Física das Forças Armadas. Então, eu queria chegar nesse ponto. A gente teve, então, nesse momento, uma intervenção mesmo, né? Então, a gente tinha o João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira, que sempre foi uma figura que tinha um posicionamento político delineado, né? Ele era uma pessoa que tinha um posicionamento político que ele era claro, né? Não se tinha dúvida em relação a qual era o entendimento dele em relação ao cenário político do Brasil, e aí você tem uma intervenção naquele momento, né? Como é que funcionou aí essa troca de comando da seleção brasileira para essa Copa de 70? Então, Gabriel, uma questão que eu tenho prazer em comentar, tanto para fazer esse vínculo com uma questão teórica, né, metodológica nos estudos sobre a ditadura, tanto para também tratar de questões mais empíricas sobre o próprio João Saldanha, né, sobre a trajetória também do João Saldanha. Essa primeira questão metodológica que me interessa, porque a gente, evidentemente, né, que não só a história sobre as ditaduras, mas há também as memórias sobre as ditaduras, das pessoas que, inclusive, vivenciaram esse momento, né? Enfim, a gente hoje tem recursos conceituais, teóricos, metodológicos suficientes para desconstruir e para não cair em tentações, né, de olhares polarizados, né, de olhares maniqueístas sobre a participação da sociedade em regimes autoritários.
Né? Evidentemente que eu estou fazendo menção a um conceito que certamente vocês já tiveram contato, que é o conceito de zona cinzenta, do Labourier, né? Para que a gente não caia na tentação de achar que as pessoas circulavam nessa sociedade apenas como pessoas que aderiram ao modelo, ou, perdão, aderiram ao regime militar, ou pessoas que resistiram à ditadura, né? Entre esses dois campos, havia uma série de possibilidades de comportamento, né, que norteavam, né, que orientavam as vidas, né, dessas pessoas de maneira consciente e inconsciente também. Então, por exemplo, o João Saldanha, ao contrário do Pelé, que ficou para a história como um cara que aderiu, né, à ditadura, né, mas as pessoas esquecem, por exemplo, que o Pelé se recusou a jogar o Sesc Centenário da Independência, né, em 72, né, as pessoas não lembram disso. As pessoas, por exemplo, vou fazer uma brincadeira assim, com esse tema, sobre a construção das memórias dos vilões e dos heróis nos momentos de ditadura. O Pelé é o vilão, né, por boa parte da esquerda, principalmente. Não as direitas brasileiras, que o Pelé mantém um lugar de destaque que é merecido, inclusive. Mas para as esquerdas, o Pelé é visto muitas vezes como o cara que aderiu à ditadura. Mas ele não joga o Sesc Centenário, né, em 72. O Pelé não joga, mas a Elis canta, né? Mas a Elis é vista pelas esquerdas como uma representante de uma intelectualidade, de uma classe artística que resistiu, né? Na memória, né? Na parede da memória, para citar Belchior, né? A Elis está com um quadro ali privilegiado, o Pelé não. As pessoas não lembram também que o Pelé se recusou inicialmente a jogar a Copa de 66, né? E sem motivo explícito, ele não se pronunciava muito sobre isso, né? Ele joga em 70 e atinge o ápice, talvez, da carreira dele em 70, e ele acabou ficando marcado por essa memória de associação ao regime, que, de fato, Pelé é um cara também que, convenhamos, ele não manifestou resistência à ditadura brasileira, mas também, ao mesmo tempo que o Pelé tem foto ao lado do Médici, ele tem foto ao lado do Goulart, em 62. Mas sempre mostram a foto do Pelé com o Médici, né? Nunca lembram de mostrar a foto do Pelé com o Goulart, né? Enfim, são essas construções de memória. Por outro lado, eu usaria o João Saldanha como contraponto. O João Saldanha entrou para a memória das esquerdas como um herói, né? Como um sujeito que enfrentava, que era ligado ao PCB, né? Um sujeito que enfrentou a ditadura, que chegou à seleção por mérito. Alto lá, cuidado. O Saldanha também é recheado aí de mitos sobre a sua trajetória. Não quer dizer que eu esteja desmerecendo a relevância do Saldanha como personagem histórico do futebol brasileiro, da crônica esportiva, longe disso. Mas a gente tem que ter muito cuidado. O Saldanha era um homem muito polêmico, né? A gente normalmente associa, Gabriel, assim, bom, o Saldanha caiu porque a seleção sofreu interferência direta do governo, né? Existe aquele mito também, aquele clássico do Saldanha ter respondido o Médici, que não quero que você tenha interferência no meu time, então eu não vou interferir nos seus ministros, né? Aquela coisa da convocação do Dario, né? Que teria sido uma exigência do Médici. É claro que o Saldanha incomodava, né, por ser um homem de esquerda. Mas o Saldanha também era um cara, como eu disse, muito polêmico, envolvido em histórias de ameaça, né, de uso de arma de fogo. O Saldanha ameaçou o Manga, né? O Saldanha ameaçou um entregador de farmácia, que ele cismou que o rapaz foi desrespeitoso com ele, ele queria matar o sujeito nas ruas do Rio de Janeiro, né? E o Saldanha, um pouco antes da Copa, uma história que é negligenciada, e aí, Gabriel, ela não é tão legal porque ela é uma história estritamente futebolística, né? Ela não extrapola, talvez nesse aspecto, nesse evento, não extrapola o campo do futebol para a política. Que o Saldanha, pouca gente lembra disso, o Saldanha queria barrar o Pelé, cara, em 69. O Saldanha cismou que o Pelé enxergava mal. Isso foi uma baita polêmica na imprensa esportiva brasileira, né? E isso tem muito a ver com a demissão do Saldanha, né? As brigas do Saldanha com outros treinadores do futebol brasileiro, e lembrando, o Saldanha não era treinador, ele era comentarista, né? Então, é evidente, uma coisa não anula a outra, né? É evidente que após a queda do Saldanha, que inclusive foi proibido até de frequentar o vestiário brasileiro depois que ele caiu, é claro que a queda do Saldanha significa a entrada de mais, né, com mais clareza e mais consistência, né, desses homens, né, dessa comissão técnica ligada às Forças Armadas. Isso é um ponto. Agora, por outro lado, a gente também não pode, como historiador, negligenciar que o Saldanha também caiu por questões futebolísticas, né? O Zagallo, ele reivindica muito isso. O time do Saldanha não era o time de 70. Era muito diferente. O Piazza não jogava, né? O Rivelino não estava no time, né? Então, assim, o Zagallo tem
falando esportivamente, pessoal, o Zagallo teve um tremendo mérito de reformular esse time. É porque o Saldanha também, claro, fez uma campanha, né, vitoriosa nas eliminatórias, né, as feras do Saldanha, né, mas o time mudou muito para 70. Né? Então, mudou relativamente, né, mudou significativamente. Né, teve uma mudança relevante com o Zagallo. Então, a gente tem que ter... Eu sempre gosto de fazer esse contraponto, porque, é claro, uma coisa é a atuação da ditadura cerceando, né, controlando, né, interferindo diretamente na comissão técnica da seleção. Por outro lado, também é preciso discutir, né, os limites da capacidade do Saldanha como treinador. Né? E, sem dúvida nenhuma, se você hoje... Vamos ser sinceros, pessoal, se o Tite hoje não convocasse o Neymar, ele seria demitido. É simples. Né? Não tem mistério. Se a gente viu isso, a gente vê isso muito claro nos clubes, né? É evidente, né? O Paulo Souza chegou no Flamengo, botou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, ele caiu, cara. É assim que funciona também no futebol, né? Então, acho importante, como historiador, a gente também olhar para outras questões, para além, evidentemente, do óbvio, né, que é a intervenção da ditadura militar no selecionado nacional para a Copa de 70. Mas o Saldanha também contribuiu, né, com a sua personalidade polêmica, até certo ponto, muitas vezes agressiva, e com a implicância que ele passou a ter com o Pelé, né, a partir de 69. Perfeito. Acho que é importante a gente fazer essas ressalvas, assim, porque é isso, né? A gente vai se acostumando tanto com o imaginário popular e com o que é parte da memória que às vezes a gente esquece de colocar. Que não necessariamente são fatos, né? Exatamente. Mas perfeito. Para a gente continuar, então, trabalhando aí essa questão do Cone Sul em si, né? Acho que é interessante a gente trazer aqui o caso, então, já que a gente falou de 70, acho que é interessante a gente trazer o caso da Copa de 78, né, que foi sediada na Argentina, e que aí o governo argentino, então, observando, né, o sucesso da Copa de 70, né, a gente não mencionou aqui, mas claro que se alguém não souber, em 70 o Brasil acaba sendo campeão do mundo, e o governo argentino, então, observando, né, o sucesso da Copa de 70, não só esportivo, mas também como instrumento de propaganda, começa a traçar ali algumas possibilidades de utilizar, né, a Copa do Mundo de 78, que seria sediada na Argentina, como uma forma de amenizar um pouco a figura do país de maneira internacional. Né? A Argentina foi um país que ficou muito marcado durante o finalzinho ali da década de 70 na mídia internacional por conta da questão da perseguição, dos desaparecimentos, da tortura em relação ao regime. Né? Foi uma época de bastante propaganda contra o regime argentino nesse cenário internacional. Então, o governo argentino enxerga ali, naquele momento, né, do Mundial de 78, uma possibilidade de virar o jogo, né, de mostrar que a seleção argentina podia ser uma forma de amenizar a situação do país. Né? Então, em 78, quando a Copa acontece na Argentina, a gente tem uma assimilação aí um pouco parecida. Nessa Copa de 78, Renato, tem alguma questão que te pareça que essa influência da Copa de 70 abriu o olho das ditaduras do Cone Sul? Sem dúvida. A sua pergunta, inevitavelmente, me exige que eu cite duas colegas do nosso departamento, que é a professora Lívia Magalhães, né, que tem um trabalho, uma tese de doutorado brilhante, né, intitulada Com a Taça nas Mãos, fazendo um estudo comparativo entre essas duas Copas, 70 e 78, a professora Samantha Quadrá. Né? Tanto a Lívia como a Samantha, inicialmente, assim, começando a resposta, Gabriel, elas vão destacar, né, um elemento importante de diferenciação dessas duas Copas na relação com as ditaduras, que é o olhar do mundo sobre as duas ditaduras. Em 70, né, internamente, o Médici gozava de um enorme prestígio popular. Né? A gente vivia ali os tempos do milagre, né, entre aspas, né, que depois acabou sendo um desastre para a economia nacional, que perdurou, eu diria, até o século XXI, né, a herança do desastre do milagre nos anos 70. Mas, naquele momento, né, com o incremento do consumo por parte da classe média, com o investimento em obras públicas, enfim, o Brasil vivia ali, gozava um momento de apoio, né, ao governo Médici. E o olhar do mundo sobre as questões dos direitos humanos não estavam voltados para o Cone Sul. A partir do golpe no Chile em 73, o mundo passa a olhar com desconfiança, e não só com desconfiança, mas com atenção, com preocupação, né, na questão relacionada aos direitos humanos para o Cone Sul. Né? Então, ao contrário do Brasil de 70, né, se você for pegar, por exemplo, né, toda
a construção narrativa dos europeus sobre a seleção de 70, ela aborda o futebol. Já em 78, não. O mundo olha para a Argentina preocupado com o que está acontecendo. Existe aquela famosa história de que o Cruyff se recusou a jogar. O Cruyff, que é um cara que teve uma postura conservadora ao longo de toda a vida, né? Mas 78, de fato, já foi uma Copa que teve início, sem dúvida, só a questão inicial você tem razão, eu responderia que sim. Né? O sucesso de 70, né, e a articulação entre as ditaduras, né, no Brasil e no Cone Sul, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, o sucesso da Copa de 70, sem dúvida nenhuma, serve como referência para que as ditaduras pensassem no futebol como um grande aliado, né, dos regimes. Né? Em 76, na Argentina, né, as primeiras diretrizes da ditadura, né, proibiam tudo, menos os jogos de futebol. Os jogos de futebol não foram proibidos, né, na Argentina em 76. Né? Era proibido se reunir na rua, mas não era proibido ter jogo de futebol. Né? Então, a dimensão, a compreensão desses governos autoritários sobre a função social do futebol na América Latina era visível. Né? Então, 78, eu diferenciaria por esse viés, Gabriel, porque o mundo está de olho na Argentina, mas o mundo não estava de olho no Brasil de 70. Né? Quando eu falo mundo, são as organizações ligadas aos direitos humanos, né? Fundamentalmente organizações europeias. Então, 78 já inicia com esse elemento negativo de um olhar de resistência por parte de setores importantes da imprensa internacional. Um outro aspecto que diferencia, né, que é importante a gente destacar, né, que, evidente, como eu disse, né, existe aí, claro, uma aproximação das ditaduras com o futebol no Cone Sul, isso é certo, você tem razão, né, elas entendem que o futebol é um grande elemento de mobilização social, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da manipulação, que eu sempre tenho uma certa bronca desses usos, né, como se só o Estado usasse o futebol, como se também o futebol não usasse o Estado, né, para conseguir também as suas demandas, né? Como a sociedade também não utilizasse, também como se a seleção fosse parte do Estado, que é uma visão absolutamente equivocada sobre o futebol. Né? O Estado tenta se apropriar das seleções, mas as seleções nacionais são elementos da cultura das sociedades. Né? Mas outra coisa que diferencia muito de 70 e 78 é que a Copa de 78 foi feita na Argentina. Né? E uma coisa que eu faço questão de chamar a atenção, que muitas vezes também, né, as pessoas negligenciam, é que a Copa de 78, em termos de organização, foi um fracasso. A Copa de 78 foi muito mal organizada. Ela quase sai da Argentina, às vésperas da Copa. Né? E um dos elementos que na memória do torcedor brasileiro ficou presente é que os campos eram horrorosos. Né? Muito se falava depois, eu lembro do meu pai falando isso, não, porque os argentinos fizeram de propósito. Não, eles não fizeram de propósito. Os estádios ficaram prontos em cima da hora, o que demonstrava a incompetência da gestão da ditadura argentina para organizar o torneio. Né? O Brasil joga em campos, né, em que a grama levanta. Inclusive, existe uma discussão técnica sobre isso, né, uma discussão futebolística sobre isso, que a Copa de 78, o Brasil vai com o Zico titular e o Reinaldo titular, dois jogadores leves, o grande rei, Reinaldo, do Atlético Mineiro, e o Zico, um jogador leve. Né? E durante a Copa eles perdem a posição. Né? O Roberto Dinamite se torna titular durante a Copa de 78, um jogador forte, né? Um jogador, né, que tinha condições de andar naquele campo. Né? A imagem de 78 é a imagem de um time viril, né? do Chicão no meio campo, distribuindo porrada. Então, 78 é uma Copa que o Brasil é eliminado sem perder, né? Aquele acontecimento bizarro do jogo Argentina e Peru, em que a Argentina precisava golear e enfiou um 6-0, e que anos depois, né, muito se especula e alguns já até confirmam que esse jogo foi vendido pela seleção peruana em 78. Né? Quer dizer, a Copa de 78, para além de tudo, ela foi um fiasco organizacional, né? Com campos ruins, né? com uma semifinal, né, maculada por uma entrega de resultado, né? Com uma final marcada, né? Evidentemente que o time da Argentina era um bom time, tá? Ninguém está negando isso. Né? Era um time com muito talento, mas a melhor seleção do mundo era a Holanda. Né? A Holanda perde uma final para a Argentina novamente, perde 74 sendo favorita, perde 78 sendo favorita.
Então, quer dizer, 78 a gente pensa muito na dimensão do sucesso da Copa, porque a Argentina foi campeã, e claro, né, as imagens são de festa, arquibancadas lotadas, o Monumental de Nunes, né, os militares se aproveitando daquele momento, né, para exaltar o regime, mas a gente tem que lembrar também que a Copa foi muito mal organizada, esse é um elemento. Outro elemento, né, que a gente tem que chamar a atenção é que, evidente, né, eu já até mencionei isso rapidinho, mas indo direto ao ponto. As ditaduras vão tentar usar sempre o futebol e outros elementos da cultura nacional como propaganda, mas isso significa, né, que essa propaganda vai circular ou vai ser apropriada pela sociedade de maneira positiva, né? E mais, a gente tem que também ter muito cuidado sobre os significados, né, dessas experiências. Você pegar os relatos dos jogadores argentinos, eles sempre batem na mesma tecla. Nós não jogamos para o governo. Nós jogamos para a alegria de la gente, do povo. O povo estava sofrido e o povo queria alegria, né? Então, também um tanto quanto, né, uma tendência, né, muito marcada por senso comum, por hora do senso comum, né, da gente achar que a festa e a alegria significa sempre subserviência. Não. A festa popular ela é marcada por contestação. Já visto o Carnaval. O Carnaval hoje não é um dos grandes eventos de contestação política do Brasil? Hoje, sem dúvida nenhuma. Então, a festa que o futebol proporciona também foi um elemento de contestação. Evidentemente, naquele momento, ainda em 78, o governo militar argentino logrou êxito, né, com a vitória da seleção. O que não significa que não houve protesto. Né? Tem uma história lá de pintarem as traves de preto, né? São esses mitos que tem da época de manifestações de protesto, mas a sociedade argentina, ao olhar, né, ao vivenciar essa festa ao lado dos militares, ela também se posicionava. Né? Não necessariamente um posicionamento de conflito, né, de enfrentamento, mas esses posicionamentos estão postos até mesmo no silenciamento, ao não apertar a mão do presidente. Né? Você tem vários aí, entre a resistência e a adesão, como eu falei da zona cinzenta, você tem vários comportamentos que apontam para outras formas de lidar e de enfrentar esse sistema autoritário. Então, a Copa de 78 foi um fenômeno complexo, mas ele não pertenceu só ao Estado. E isso é o grande mérito do trabalho da Lívia. Né? Mostrar que a Copa pertenceu também à sociedade, né? E não só aos usos políticos do governo autoritário, que evidentemente fez de tudo para se apropriar do futebol. Mas, para fechar, Gabriel, Jennifer e João, tanto a ditadura nunca conseguiu colocar o futebol inteiramente no seu bolso, que a gente está aqui num podcast, né, em 2022, né, discutindo regimes autoritários através exatamente do futebol. Porque se o futebol fosse absolutamente controlado pela ditadura, ele não seria um lugar de discussão sobre formas de resistência, né? Como foi no Chile, no Brasil. Né? No Brasil, para que a gente tenha essa dimensão, em 70, a gente costuma não dar valor a isso, isso é muito emblemático. Né? A seleção nacional, nos anos 50, quando ela ganha em 58, por exemplo, a primeira Copa do Mundo, Brasil em 58, os jornais comunistas e os jornais liberais exaltavam a seleção. Todo mundo torcia pelo Brasil. Né? Não tinha essa associação da seleção com ditaduras ou com as direitas. 70 é tão importante, né? A maneira como a sociedade leu 70 foi tão importante que parte da sociedade brasileira tentou se divorciar da seleção. Então, assim, a grande questão das Copas, o que eu acho importante dessa relação entre Copa e ditadura, é que a gente entenda o seguinte: esses símbolos, na seleção como símbolos de nacionalidade, eles estão em disputa. E quando algum grupo político tenta sequestrar esse símbolo, para usar o termo da professora Simone Guedes, quando tentam sequestrar o símbolo da nacionalidade, existe reação. Né? Eu sei que a gente vai falar sobre a Copa do Catar mais à frente, mas as pessoas passam a não, então eu torço contra. Isso também é uma forma de resistência. A venda das camisas azuis da seleção está explodindo, né? Nunca se vendeu da seleção brasileira como agora. Exatamente. E 78 na Argentina abre uma ferida. Pô, a seleção é campeã do mundo, mas tinha gente sendo torturada, né, na ESMA. E assim, por mais que nem todo mundo assuma que sabia o que estava acontecendo, mas os depoimentos dos jogadores, né, os depoimentos a posteriori, né,
insistem que o Menotti sempre falou, vamos jogar pelo povo argentino, e não pelo governo. Né? Então, assim, é a resistência velada? Mas havia. E esse sentimento, ele vai se organizar. Esse sentimento se organiza em outros momentos, né? De rejeição e de resistência de maneira mais conflituosa, mais no embate. Né? Então, é importante dessa dimensão. A Copa não é só usada por um lado, né? Ela vai acabar, evidentemente, né, permitindo a circulação de ideias, de valores, de gestos, de atos, que vão mobilizar também outras formas de significar esse evento. Perfeito, Renato. Eu queria só trazer um depoimento, então, justamente sobre essa questão de uma socióloga que está no documentário que a gente citou, que está aqui na descrição, né, O Futebol nos Tempos do Condor, uma socióloga que foi presa na Argentina em um local próximo a onde aconteceu a final, né, próximo ao Monumental de Núñez, e ela dizia que durante a final dava para escutar do lugar onde ela estava sendo presa, onde ela estava sendo torturada, os gritos dos torcedores comemorando, né, a vitória da Argentina. E ela diz que observar essas pessoas comemorando, mas estando presa, é como se, aí, entre aspas, né, ela disse isso mesmo, é como se dissessem para ela: vocês estão aí presos porque não querem ser como nós que comemoramos, porque não querem aceitar o nosso governo. Vocês podiam estar comemorando também se vocês aceitassem o nosso regime. Então, ela vive essa dualidade porque, inclusive no depoimento dela, ela passa pelas ruas, né, de Buenos Aires no momento em que se festeja, né, a vitória da Argentina, só que ela estava passando por lá em um momento de cerceamento da liberdade, né? Então ela vivenciou bastante essa dualidade. Então, mais uma vez, eu recomendo, vale muito a pena assistir esse documentário, também pelos depoimentos. Né? É um depoimento dramático, Gabriel, e a gente, como historiador, né, é muito difícil, são temas sensíveis, né, a gente tem que também interpretar as fontes. Né? O depoimento dela é uma fonte para a gente. Porque grande parte dessas pessoas que estavam comemorando em 78 foram as pessoas também que depois resistiram e participaram da redemocratização na Argentina. Né? Muita gente que comemorou em 78 estava ali comemorando a seleção, mas era oposição àquele governo, numa conjuntura de muito autoritarismo, mas que depois vão se manifestar nas ruas, né, contra a ditadura. Então, vamos dar um exemplo do Deus argentino, o Maradona. O Maradona é campeão mundial júnior, em 79. Né? Todo mundo sabe, todo mundo hoje olha para o Maradona e vê o Maradona uma figura de esquerda. Né? Próximo ao peronismo na Argentina, né? Próximo ao Fidel em Cuba, né? Um sujeito de esquerda, né? Especialmente anti-imperialista, o Maradona, né? Porque o grande rival da vida dele foram os ingleses. Em 79, o Maradona deu a mão ao Videla, cara, quando ele volta do Mundial Júnior. Então, assim como o Maradona em 79 não era um Maradona peronista, várias pessoas que estavam ali comemorando em 78 comemoraram o título, mas elas não eram, né, defensoras do regime autoritário. Né? Então é isso que a gente... Claro que o depoimento dramático dessa presa, dessa socióloga que foi presa, ele é sensível e ele é absolutamente tocante, né? Mas é isso, não havia... O fato das pessoas colocarem a camisa da sua seleção não significa adesão ao Estado, e sim uma identificação coletiva com aquela nacionalidade que é uma construção social. O que o Estado tenta fazer é sequestrar isso. É esse o ponto de quem trabalha com futebol, tem que destacar. O Estado tenta sequestrar, e muitas vezes ele consegue. E muitas vezes não. Não é? Você falou da camisa azul, vou até falar isso mais adiante, mas eu uso a camisa amarela do Brasil em paz. Aliás, a camisa de futebol mais bonita do mundo é a camisa amarela do Brasil. É uma pena que houve esse sequestro recente por parte do bolsonarismo, né? Dos símbolos da seleção nacional, mas em 82 a camisa da seleção brasileira estava na mão das esquerdas. Nas diretas já, a bandeira do Brasil estava na mão das esquerdas. Então, isso é uma questão de disputa, né? E não é maniqueísta essa disputa. Não é estar comigo ou estar com você, não. Essas disputas são complexas. Perfeito, a gente vai entrar nesse mérito mais para frente. Mas então eu queria convidar o João Quintela, para fazer a estreia dele no podcast, para poder se juntar à nossa conversa. João, seja muito bem-vindo ao podcast, primeiro de muitos, se Deus quiser. E o João vai poder apresentar para a gente um pouco então desse panorama, voltando um pouquinho no que o Renato estava falando agora, sobre essa questão dessa dualidade, né, desses espaços onde as Copas do Mundo aconteceram,
quando a gente trata do caso chileno, né? Eu estava falando aqui de um relato de uma pessoa que estava presa próximo ao Estádio Monumental de Nunes, mas quando a gente fala da ditadura chilena, fica muito emblemática, né, essa figura do estádio, né? Porque a gente vai tratar do Estádio Nacional do Chile, que é um espaço de tortura que ficou muito marcado, né, na ditadura chilena, porque os jogos aconteciam enquanto as pessoas estavam presas, estavam sendo torturadas naquele mesmo espaço, né? Então o Estádio Nacional do Chile virou ali um espaço, né, um local de memória em relação à ditadura, que é um dos exemplos que a gente tem aqui na América do Sul, dessa memória que fica atrelada, né, a um espaço geográfico, a um espaço físico. Então, João, o que você tem para contar aí para a gente em relação à ditadura do Chile? Como é que a gente pode inserir a Copa do Mundo que o Chile participou dentro desse contexto? Seja muito bem-vindo ao podcast mais uma vez. Eu queria primeiro agradecer, né, a primeira participação, estou um pouco nervoso, mas falar que em relação ao Chile, eu acho que encaixa muito bem nessa dualidade sobre usos e espaços de memória, né? Porque a questão do estádio que o Gabriel falou, ela é muito interessante, justamente porque hoje em dia o estádio carrega, né, a frase "um povo sem memória é um povo sem futuro", né? Que vai realmente lembrar como que o uso do futebol pelo aparato do Estado chileno de Pinochet, que entra no poder em 73 e já tem uma Copa para disputar em 74, transforma totalmente, né, toda a esfera social que leva à comemoração de uma Copa do Mundo, que era o que o Renato estava falando, né? A comemoração de uma Copa vira uma coisa dialética, né? Ao mesmo tempo que ela está comemorando uma ditadura, ela está comemorando um sentimento legítimo de nacionalidade de um povo, né? Então eu queria perguntar para o Renato especificamente para falar justamente sobre um caso que deu errado, né? Porque a pergunta falar sobre um caso que deu errado. Como em 78 a Argentina é campeã, mas em 74, né, no caso do Chile, apesar de toda essa preparação, apesar de ter uma estrutura casada, né, estádio como ente da tortura do Pinochet, o Chile foi um desastre na Copa de 74. Inclusive, tem um caso muito interessante sobre o jogo fantasma nas eliminatórias. O jogo que dá a classificação ao Chile, a União Soviética se recusa a ir ao Chile jogar, né? Então, é um jogo que a União Soviética perde por WO e aí o Chile se classifica para 74. Então, falar justamente sobre esse fracasso chileno, né, na Copa, apesar de uma campanha boa nas eliminatórias, e como que isso também pode afetar as memórias em relação à ditadura. Uma ditadura tão longeva e tão marcante na América do Sul como foi a ditadura do Pinochet. Primeiro, João, vou aproveitar a sua questão, né, para destacar, né, que nós temos muito próximos aqui a gente aqui um caso avesso, né, do que aconteceu com o Estado Nacional de Santiago. É um caso de esquecimento aqui em Niterói, né, do Estado Caio Martins. O professor Paulo Quinaus, também nosso colega de departamento, tem artigo brilhante sobre o uso do Caio Martins em 64 como presídio político. Inclusive, há documentação em que o Caio Martins é chamado não mais de estádio, mas sim de presídio Caio Martins, em 64. E eu imagino que 99% dos niteroenses não saibam disso. Então, o Estádio Nacional de Santiago é um exemplo, né, de construção de uma memória, né, de combate, né, uma memória que reforça o nunca mais, que reforça o combate ao autoritarismo. Né, e cheio de simbolismos, né, João? Eu acho, por exemplo, uma das coisas mais lindas da história do futebol mundial, cara, é o Carlos Caselli, né, um jogador chileno, que teve a mãe presa e torturada pela ditadura do Pinochet. O Carlos Caselli faz um gol e corre em direção ao lugar vazio do estádio, né, que é o lugar que hoje, né, é o lugar referente, né, o lugar dedicado, reservado, perdão, ao espaço de preservação de memória das vítimas, né, que foram torturadas e mortas dentro do Estádio Nacional, depois, logo no dia seguinte ao golpe de 73, né, no Chile, de setembro de 73. Então, lá existe essa preservação, né, e essa memória que tem como grande objetivo impedir, né, o esquecimento das atrocidades que as ditaduras cometeram no Cone Sul. Isso é muito importante. O futebol, como lugar de memória,
é fundamental, porque, além de tudo, o futebol é repleto de afetos, de paixões, né? Então, o futebol cumpre aí um papel importantíssimo, coisa que no Brasil, muitas vezes, não. Né? Se você vai até mesmo no museu dos clubes, né? São museus, como é que eu poderia dizer de maneira gentil? São museus muito superficiais, né? O Centro de Memória do Maracanã é muito superficial. O Maracanã tem uma tragédia em 92, que morrem, sei lá, 8 pessoas, 9 pessoas, não lembro, não recordo. Isso não tem menção no Centro de Memória do Maracanã. Não tem referência a isso. Né? Isso vale para todos os clubes do Brasil. Né? Você não tem... Né? Você vai nos museus dos clubes, é título, basicamente. Né? É ruim isso. Né? Esvazia, inclusive, a relevância social dos clubes no Brasil, da seleção. Eu nunca fui no museu da CBF, mas imagino que o museu lá da CBF deve ser muito pequeno, seja um museu somente dos jogadores, da Copa, quem foi campeão, olha que legal. Isso esvazia muito, né, o futebol como tema da nossa sociedade. Mas, João, você falou do jogo fantasma de União Soviética e Chile, que a União Soviética se recusa a jogar no Chile, como você já falou, já explicou, nas eliminatórias para a Copa de 74, mas a FIFA exigiu que o Chile entrasse em campo. E você fazendo a pergunta, João, me ocorreu aqui as imagens desses memes, né, que as pessoas fazem hoje, que o Brasil é campeão de meme. O meme é uma coisa incrível, né? Como é que a gente é capaz de ressignificar as coisas, né? E muitas vezes o meme tem a grande função de transformar o que seria algo supostamente heróico no patético. Né? Acho que o maior exemplo que nós temos recentemente é o sujeito pendurado na frente do caminhão, né, com a camisa do Brasil, inclusive. Né, um ato que seria, na visão dele, heróico e que ficou para a história como uma das coisas mais patéticas da nossa república. Né? Então, a gente pode levar essa questão da ressignificação, né, das apropriações sociais desses atos, né, também para 74, né, para a eliminatória no jogo Chile e União Soviética. Aquilo que seria, né, para o governo Pinochet, né, a classificação do Chile para a Copa foi uma das cenas mais idiotas da história do futebol. E todo mundo ri hoje. Porque mostra 4 jogadores chilenos tocando a bola sem adversário, chutando para o gol, com as pessoas comemorando no estádio. É uma das cenas mais, desculpa, perdão, das babacas da história do futebol. E os próprios jogadores que participaram riem hoje em dia. Então, assim, o poder do transformar em patético é muito importante também. Né? Eu acho que o futebol chileno acabou, né, enveredando por esse caminho. Né? Se a Argentina foi campeã do mundo, né, o Chile virou patético, né? Inclusive para os seus clubes, que não ganharam nada durante a ditadura do Pinochet. Né? A seleção chilena foi ter êxito agora, com a geração do Vidal. Né? A seleção não ganhou absolutamente nada. Né? Ficou marcada por derrotas, né, humilhantes, né, por atuações em Copa do Mundo muito abaixo da média, e com bons jogadores. Quer dizer, é aquilo, né? O Estado tenta se apropriar, mas o resultado disso, ninguém tem controle. Ninguém tem controle sobre essa tentativa de tutela. Não é? Ninguém tem controle sobre o sujeito que é... Porque ao ser dominado, as pessoas não perdem o status de sujeito. Evidente, elas estão no lado mais frágil da corda. Elas têm menos poder. Mas ninguém tem controle sobre essa subjetividade. Né? E é incrível como essas subjetividades ressignificam esses gestos que aparentemente seriam heróicos. A seleção de 74 do Chile entrou para o campo do risível, do patético. Nada heróico. Então, talvez se o próprio Chile, né, não tivesse enviado a seleção para o campo para jogar esse jogo fantasma, enfim, a imagem teria sido menos engraçada, né, do que ficou para a história. Uma situação ridícula de jogadores tocando a bola sem ninguém a marcar e chutando para o gol vazio para as pessoas comemorarem. Se eu não me engano, eram 15 mil pessoas no estádio. Isso no momento que o estádio era um presídio. Quer dizer, trágico, patético, né? Mas muito próximo, João, né? Nessa dimensão do trágico e do patético, do que foram essas ditaduras. Né? Trágicas e patéticas, em muitos aspectos. Né?
E acaba que o futebol, sendo também um espaço de ludicidade, né, de gozação, ele traz essa dimensão do patético. Que aconteceu no Uruguai também, eu sei que a próxima questão que você vai tratar também aconteceu no Uruguai, que aconteceu em vários países. O mais legal, o Maracanã, o que já vaiou de autoridade, cara. Isso é muito bom. Né? Recentemente, o próprio presidente, né, esteve num jogo do Flamengo no Maracanã e foi embora. Né? Então, o futebol é um lugar, né, o campo de futebol é um lugar privilegiado para essas ressignificações. Mas, no caso do Chile, evidentemente, com um componente dramático, que é a questão da memória das vítimas das torturas e dos assassinatos que ocorreram dentro do estádio. Então, ressaltando, então, esse binômio trágico e patético. Perfeito, vou aproveitar o gancho do Renato, então, isso que você falou de não conseguir controlar os sujeitos, apesar, né, desses cenários, acho que fica bem explícito no caso da ditadura uruguaia, né? É um grande caso, né? O Uruguai vai sediar um Mundialito, né, em 81, que seria uma edição comemorativa da Copa do Mundo, com os campeões, no mesmo momento em que a ditadura ia sediar um plebiscito para decidir pela legalidade ou não do regime, né? Então eles tentaram casar ali os dois episódios, os dois acontecimentos, só que o plebiscito decide pelo não, né, por dizer que a ditadura era ilegal e que a ditadura não seria legal no Uruguai, no momento em que o Mundialito estava sendo disputado, mas o Uruguai chega até a final desse Mundialito, né, vence o Brasil na final, inclusive, se sagra campeão, e no momento em que o Uruguai vence, os militares vão entrar no campo, né, para tocar ali algumas músicas nacionais, e são vaiados pela torcida que está assistindo, né, a final do Mundialito, que puxa ali os cantos de "se vai acabar a ditadura militar". Então é uma prova de que, mesmo que você tenha ali toda a situação arquitetada, você consiga construir um cenário que tente, né, se aproveitar dessa construção, não tem como você controlar os sujeitos, né, apesar dessa questão da repressão. Então esse momento aí acabou sendo uma prova de que o regime não tinha mais força para se manter na legalidade. E esses sujeitos coletivos incendiários, né, que são as torcidas, né? Ontem eu estava num evento, Gabriel, com pesquisadores antropólogos argentinos também, na UF, com a Lívia, com a Rosana, com outros pesquisadores da UF, e uma das coisas que a gente estava conversando, né, a maior tragédia do futebol argentino, né, que foi no Monumental de Núñez, se não me engano, 69 mortos, né, quando fecham o portão, houve uma briga, né, tinha torcedores do Boca, né, no Monumental de Núñez, a polícia fecha o portão e várias pessoas foram pisoteadas. Uma das principais explicações para essa correria, para essa briga, foi que a polícia reprimiu o canto da marcha peronista, né, por parte do torcedor do Boca. Né? Então, assim, como é que você controla essas manifestações, né, de oposição, de enfrentamento num estádio de futebol? Você não controla. Primeiro, você não controla a vaia, né? E segundo, você não controla a ridicularização, porque não deixa de ser ridículo você ser... Olha, pensando até em termos, né, psicanalíticos, o ridículo que é um indivíduo, né, ali no meio do campo, cercado por 100 mil pessoas. Né? E esse sujeito não está ali para jogar futebol, as pessoas foram ali para ver um jogo. Então, quase sempre beira ao patético, e o patético como uma grande forma de contestação. Então, a autoridade entregando taça, né, é quase certeza de riso. Né? E as pessoas vão provocar. Então, o Uruguai, que o Gabriel citou, eu acho que é um exemplo emblemático de como não se controlam essas multidões. É evidente, repito, né, que existiam projetos autoritários de poder, de cerceamento das liberdades, de violência. A gente está falando, quando a gente fala, né, Gabriel, João e Jennifer, porque não se controla esses sujeitos? Não, tudo bem, você pode ter uma polícia que desce a borracha nesses sujeitos. E desce mesmo. Tanto é que, se você for pegar nos últimos 50 anos, quem são os inimigos das organizadas brasileiras e das íntias argentinas e uruguaias? É a polícia, né? Nos 3 países. Né? As pessoas falam tanto sobre as brigas entre organizadas. Se você retirar a polícia desse cenário do estádio de futebol, você teria uma redução brutal da violência. Brutal. Porque o maior agente promotor de violência nos estados é a polícia. Isso nos anos 60, 70, 80, 90, quando a merda explode, né? Nos anos 90 é um desastre na América do Sul, né, em relação à violência das torcidas.
A polícia é fundamental nesse cenário de uso da força, né? Então, é claro, né? Mas, por outro lado, essa polícia não controla tudo. É impossível controlar tudo. Não tem como. E aí a gente vivencia situações como a do Uruguai, em que os militares, né, passaram vexame, né, publicamente, mesmo com a vitória do time em campo. É engraçado, até falando até, Gabriel, sobre a Argentina, novamente, o depoimento dessa mesma socióloga que foi presa, né, que estava presa durante a Copa, em que ela fala que ela nunca viu se os jogadores argentinos apertaram a mão ou não do Videla, né? Ela disse que nunca viu, que talvez não tenha essa imagem, ninguém saiba. Eu não sei, também confesso, nunca vi. Mas se apertar a mão ou não, eu não sei, mas quase todos os jogadores, eles reafirmam que eles não jogaram pelo Videla, assim como os torcedores não torceram pelo Videla, assim como os jogadores do Chile não jogaram pelo Pinochet, né? Assim como os jogadores do Brasil não jogaram pelo Médici. Isso é importante a gente ter essa dimensão, né? Porque a gente, quando pensa na vitória, né? Hoje a Copa do Mundo, eu sei que é a próxima questão, nós temos jogadores que manifestaram voto, né? Mas a favor do presidente e contra também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente compra esse discurso do uso da seleção nacional por parte do Estado, porque a gente acaba dando poder demais ao Estado, né? E aí, se a gente dá poder demais ao Estado, significa que a gente está dando poder de menos à sociedade, né? Então, a sociedade da qual nós fazemos parte, ela não pensa por si própria, ela não reage, ela não resiste, né? O fato da gente não enfrentar o governo, né? Por exemplo, nós tivemos um governo duro nos últimos anos no Brasil. E a gente tocou nossa vida, né? Continuamos estudando, trabalhando, acordando cedo, levando o cachorro para passear, pagando os impostos. Então, por isso nós somos pessoas manipuladas, dominadas, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lança esse olhar sobre os sujeitos do passado. Ah, não, eles simplesmente torciam para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Brasil, e eram alienados. Não, alto lá. Alto lá, né? Existem múltiplas formas de resistir e de significar essas relações. O João falou uma coisa muito importante, né? As pessoas estão ali na festa e elas manifestam um desejo, um sentimento de coletividade nacional que é muito poderoso. Esse sentimento pode virar uma força coletiva muito poderosa. E aí eu destaco também, para trazer a sardinha para o nosso lado, né, para a nossa brasa, olha as organizadas no Brasil hoje, enfrentando as ações nas estradas. Torcida é um perigo, gente. O que pode virar uma torcida? Quem é que tem controle? Né? Então, eu acho que o caso do Uruguai, sem dúvida, é emblemático, Gabriel, mas se lá houve esse canto de maneira mais explícita, até porque também lá a ditadura já vivia um desgaste maior do que em 78 na Argentina, isso não quer dizer que as pessoas nas suas casas, na Argentina, no Brasil, em outros lugares em que houve regimes autoritários, que as pessoas também não estavam ali xingando, gritando, né, encontrando outras formas, né, de colocar para fora a sua revolta contra a opressão e contra o autoritarismo. Pode ter certeza que sim. Perfeito. Então, vamos chegar então em 2022. Copa do Mundo do Catar está chegando aí. Logo, logo o Brasil estreia contra a Sérvia. E aí, Renato, para uma parte mais pessoal mesmo, né? Você está animado para a Copa? Como é que você está se sentindo em relação a essa Copa do Mundo de 2022? Porque eu, particularmente, eu já estive mais animado para a Copa do Mundo do que eu estou agora. Inclusive, no final a gente vai pedir o palpite de cada um para a gente deixar registrado. Sempre que a gente faz algum episódio próximo, alguma decisão, a gente faz. Até hoje ninguém acertou nada no podcast. Todo mundo errou aí os placares das finais da Libertadores. Isso fez bem para o Flamengo, né, na verdade, mas a gente não conseguiu acertar nada até agora. Eu, particularmente, acho que nem vai dar Brasil esse ano. Mas, sei lá, a sensação é de que parece que a gente está em clima de Copa, né? Eu lembro que em 2014 a galera tava pintando rua por aqui e tal. Tô sentindo que, sei lá, tá diferente. Como é que você está se sentindo em relação a essa Copa que está chegando, Renato? A primeira resposta é pessoal. Pessoalmente, eu posso dizer que eu estou cansado, porque novembro, Copa, significa que a gente já trabalhou o ano inteiro, mas eu marquei minhas férias para a Copa, tá? Para você ter ideia de como eu gosto de Copa do Mundo. Eu amo Copa do Mundo.
Mas e o bom de estar na coordenação é isso, né? A gente consegue fazer as férias fora do período letivo, né? Então, eu consegui ali colocar um período, 15 dias eu vou assistir a Copa em casa tranquilo, né? Então, foi possível. Mas, em termos pessoais, Gabriel, eu confesso que eu estou cansado, porque Copa do Brasil, Libertadores, né? Já comemorei muito, né? E aí, depois a eleição, né? Então, assim, em termos de ímpeto para as festas, eu confesso para você que foi muito futebol esse ano, já. E um segundo semestre que, apesar dos pesares, foi um segundo semestre de celebração, né? Você tem um fim de semana com a final da Libertadores e uma eleição, como a que foi, eu não tenho mais forças para nada. Mas eu tenho certeza que se o Brasil avançar na Copa, eu vou para a rua, vou colocar minha camisa do Brasil, né? E vou torcer normalmente, né? Como eu sempre fiz. Agora, estou animado também, porque é evidente que a Copa é o momento para a gente fazer isso aqui, né? Chamar atenção para essas questões que envolvem os estudos sobre futebol na sociedade brasileira e sociedade latino-americana, né? Para que a gente possa romper com mitos, para que a gente possa enfrentar narrativas jornalísticas baseadas no senso comum. É isso aqui, é esse momento de abrir horizontes, porque certamente quem está chegando no assunto, não é o caso de vocês que são familiarizados, mas a galera está chegando no assunto agora e a gente está fazendo um podcast para quem está chegando. Não adianta que chegar também numa discussão, né, num patamar, para usar uma linguagem Bruno Henriquiana, num patamar, né, teórico inacessível, quando, na verdade, o objetivo do podcast é trazer a galera para um debate dizendo o seguinte: olha, pessoal, estude futebol não só pelo viés do Estado, da dominação, estude futebol pelo viés da resistência, da manifestação cultural popular, das redes de afeto, da sociabilidade, né, da sociedade. Isso é muito legal. Bem-vindos ao clube, venham estudar futebol, né, porque tem muita coisa para ser estudada, em seleção e em clube. Então, isso me anima, Gabriel. Vocês me convidarem para um podcast, amanhã de participar de outros eventos, tá uma sequência de eventos aí por conta da Copa, isso é muito legal. Agora, acima de tudo, assim, né, essa Copa, você perguntou sobre os palpites, né? E eu torço para o Brasil, espero que o Brasil vença, né? Em segundo lugar, eu espero que fique o Uruguai, ou que o Uruguai vença, né? Se o Uruguai não vencer, que vença a Argentina. Se a Argentina não vencer, que vença o Equador, né? Se o Equador não vencer, que vença a Colômbia, né? Não, a Colômbia, o Chile ficou fora. Enfim, acima de tudo, eu sou um torcedor da Latinoamérica, né? Se nenhum desses, né, chegar nas fases decisivas, que vença Senegal, né? O que você pode ter certeza é que toda a minha mobilização é contra as seleções europeias. Isso aí, eu nessas horas, baixo um sentimento, né, maradoniano, né, e eu assisto a Copa do Mundo torcendo radicalmente contra todos os times europeus, né? E evidentemente que, né, não se trata de nenhuma questão, né, de cunho de ódio, por favor, né? É uma questão futebolística de admiração do que se tornou o fenômeno futebol na Latinoamérica. Isso aí é uma admiração que eu tenho irrestrita. Então, espero que tenhamos uma final sul-americana, né? E, claro, torço para o Brasil. Mas torço muito para que o protagonismo seja do Vini e do Richarlison. Isso aí é uma torcida indiscutível da minha parte, né? Não torço para que nenhum jogador se lesione, mas eu gostaria muito que o comando de ataque brasileiro fosse, não só por uma questão de posicionamento político, mas por uma questão de futebol, né? Eu não sou um admirador de futebol do Neymar, não sou. Aliás, eu não sou admirador de nenhum jogador que torna a jogada mais difícil. Isso é uma questão existencial para mim. Eu amo um dos ensinamentos do futebol para a vida, assim, não discussões sociológicas mais amplas, para a vida, é você tornar os caminhos mais simples. Eu adoro a simplicidade. Mas tem um cara, eu falei tanto futebol europeu, mas tem um cara que eu amo, né, ver jogar, enfim, já parou, mas que é da minha geração e que é meu número 1, é o Zinedine Zidane.
Futebol, para mim, é aquilo ali. Você toca a bola com tranquilidade. Né? E o Arrascaeta, hoje no Flamengo, é um jogador que faz isso, que eu tenho uma paixão enlouquecedora. Agora, eu não consigo ser fã de quem joga bola tornando mais complexo. Né? Eu gosto de quem dá um toque só, né? De quem resolve rápido. Né? Então, evidentemente que em termos futebolísticos, a minha paixão é toda pelo Messi. Né? E não pelo Neymar. Eu acho o Neymar um jogador irritante, para usar um termo bem gentil, bem irritante. Mas torço para que ele tenha muito sucesso, que o Brasil seja campeão, de preferência com o gol do Vini Júnior, que nem é aquele jogador também tão simples, não. O Vini muitas vezes complica. Mas aí o Vini tem o coração rubro-negro, aí não tem como negar. Perfeito, Renato. Eu particularmente acho que essa Copa vai ficar com a Argentina. Inclusive, tenho meus receios de que seja contra a gente, inclusive. Mas não vou entrar muito em mérito, não, porque da última vez que eu dei o meu palpite com muito mérito, a gente errou feio e a final da Libertadores não teve um resultado muito agradável. Mas eu acredito que esse ano vai ficar com a gente. Bastante agradável, não foi muito, não, foi bastante. Então, eu acho que esse ano fica com a Argentina. Se tivesse que dar um palpite agora, Brasil? Brasil? Não, palpite? Olha, eu não sei, rapaz. Um palpite. Coração ou razão, né? Se é que é possível dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a Argentina tem mais time que o Brasil. Acho que a Argentina tem mais técnico que o Brasil. Acho que a França vem quebrada. Não consigo ver a França com condições quebrada, inclusive em termos de relação. O Mbappé é um cara que hoje não está integrado totalmente ao grupo ali. Mas acho que a força europeia assim, de organização é muito grande. Só que tem uma novidade nessa Copa. O calendário. Então, acho que o Brasil chega muito forte, porque os jogadores estão na Europa, enfim, estão pegando um calendário, né, favorável a eles também. Mas se for, por exemplo, uma final Brasil e Argentina, eu acho a Argentina mais time. Mas torço para o Brasil, e aí quando a bola rolar, amigo, aí é papo de Libertadores, não tem essa de... Até porque se Brasil e Argentina estiver na final, vai ficar na Latinoamérica, então já está tudo em casa. Mas não tem essa de torcer para a Argentina, não. E eu espero que a gente vivencie o que a gente vivenciou em 2002, né? Brasil campeão do mundo e o Lula empossado. Então, estando assim, está tudo em paz. Perfeito. Então a gente espera até o dia 18 de dezembro, anote aí no seu calendário, ao meio-dia, a final da Copa do Mundo. O Petcast vai ficando por aqui. Renato, muito obrigado pela tua participação. Obrigado por contar aí. Por contar não, né? Por sempre somar o nosso projeto. Acho que o Pet ganha muito com as tuas participações. A gente que gosta de trabalhar o esporte ganha muito quando você topa participar dessas empreitadas com a gente. Aposto que o ouvinte também curtiu bastante esse episódio. Estou aqui para lembrar vocês também que a gente já tem outros episódios sobre esportes no geral aqui no podcast. A gente tem um episódio sobre a questão da nomenclatura do Maracanã, se ia ficar Mário Filho, se ia mudar para o estádio Rei Pelé. A gente tem já dois episódios sobre futebol americano, sobre a questão racial no futebol americano. Tem um episódio sobre a questão racial no beisebol. Enfim, tem uma série de episódios aí ligados ao esporte aqui no podcast. Você pode conferir no seu agregador de podcast preferido. A gente está também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só você pesquisar lá Pet História UF Niterói, que você vai encontrar a gente para poder acompanhar o que o Pet faz para além dos podcasts, né? A gente tem uma série de atividades online e presencial para que você possa estar engajando com o que o Pet está produzindo. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Agradeço também a participação do João, que está estreando aqui no nosso podcast, que seja o primeiro de muitos, e a gente vai ficando por aqui. A edição desse episódio foi feita pela Juliana Veloso, o roteiro foi feito por mim, Gabriel Pequeno, em colaboração com o João Quintela, com a Jennifer Cursino e também com a Juliana Veloso. A produção desse episódio ficou com a Jennifer Cursino. O Petcast vai ficando por aqui e até uma próxima edição. Um abraço e tchau!